Hoje a gente vai tratar da questão dos refugiados. Estava falando que a gente vai tomar como base um texto, uma proposta de redação do COC, tá? Essa proposta vai ser disponibilizada para quem é aluno aí do CESAG, lá no Classroom, nas páginas de vocês. Letícia, é verdade, eu também preciso de aula presencial, né? A gente sente uma falta danada de ter esse contato. Hoje, inclusive, convidá-los, tá? A gente vai fazer aí um atentão. Quem quiser participar, pode pedir o link, tá? Eu vou passar o link através do WhatsApp. A gente vai estar tentando ver se consegue fazer uma adaptação desse projeto que a gente gosta tanto, que é fazer aulão, fazer interdisciplinaridade, tá? Então, fica aí atenta. A gente vai fazer essa aulão hoje das 6 às 8 da noite. Vamos contar aí com o professor Endrigo e também com o professor e minha singela contribuição aí na questão da... a gente vai trabalhar com a questão da biotecnologia, tá? Vamos falar um pouquinho de vacinas, vamos falar um pouquinho sobre ciência, valorização da ciência, que podem ser possíveis temas, tá? Voltando à nossa aulinha de hoje, refugiados, ela é bastante interessante de ser discutida e hoje... essa discussão ela vai além do fluxo migratório, por isso mesmo que o tema do COC ele é bastante pertinente. Ele fala sobre a promoção da integração dos refugiados, tá? Não só receber é uma obrigação do país fazer a devida recepção desses indivíduos e acolhê-los da melhor forma possível. Porém, muitos países têm aceitado no sentido de permitir a entrada nas fronteiras, mas não tem trabalhado no sentido de integrar o migrante à realidade do país. A gente sabe que pessoas que passam por fluxos migratórios enfrentam uma série de problemas, tá? A gente pode aí listar problemas com as questões culturais, problemas relacionados à própria travessia, né? A maneira como essa travessia foi feita, a gente pode falar de problemas relacionados à língua, problemas relacionados às questões como vestimenta, alimentação, trabalho, inclusão na sociedade, né? A questão da situação de moradores de rua, as questões de perseguição política, situações de guerra. Então, a temática que envolve refugiados é uma temática bastante ampla, eu acho super interessante de ser discutida. O Enem já trouxe uma vez essa questão dos refugiados, né, dos imigrantes como tema. Pode ainda novamente ser cobrado, tá? Tendo em vista que é um tema muito amplo. Então, esse ano, especialmente, eu acho interessante a gente discutir a questão da migração, tanto porque a gente teve eventos que marcaram a questão da migração, como também a gente está completando um ano importante, né? Em 2020, a gente completa 10 anos no Haiti, que fez com que houvesse a primeira grande onda de migração aqui para o Brasil de haitianos, tá? Então, por conta disso, eu escolhi falar hoje, especialmente, dessa questão dos refugiados, tá? Para quem não é aluno do Santo Antônio, a gente nos slides o texto de apoio que vai nortear as nossas discussões. Hoje a gente vai analisar um tema e, de bônus, eu fiz uma estruturação textual completa de como seria a aplicabilidade desse tema num texto, tá? Então, eu subdividi as partes já de desenvolvimento e conclusão, separando argumentos, separando o encaminhamento argumentativo, os posicionamentos, e a gente vai tentar discutir um pouquinho como ficaria o texto propriamente dito, feito após a análise do tema, ok? Então, a gente parte primeiro dessa análise e a ideia é que a gente possa conseguir chegar em um texto pronto, tá bom? Pessoal, quem for tendo qualquer dúvida, quem ficar com dúvida nos repertórios, tá? Eu fiz uma listinha de repertórios também. Para essa aula de hoje, eu não separei os repertórios como eu fiz na de meio ambiente, por áreas. Eu fiz uma coisa mais... porque a ideia era focar na construção do texto e não na discussão dos repertórios, como eu fiz lá no tema do meio ambiente, ok? Então, quem tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão também de outros repertórios, de outras
coisas que possam ser citadas ou discutidas. Participa aqui pelo chat, eu estou acompanhando, tá? Então, pode deixar também sua contribuição, sua colaboração para a nossa aulinha de hoje. Vamos começar, então, analisando a proposta temática, propriamente, que foi dada pelo texto de apoio aí do simulado, tá? Foi um simulado de 2019. Esse simulado do COC discute a questão para promover a integração de refugiados no Brasil. Esse tipo de tema eu falei lá na aula de teses, tá? Quem ainda não assistiu, vai lá, dá uma conferida. Temas intervencionistas, né, que é o caso desse tema daqui, precisam que, ao separar a argumentação, o candidato perceba a necessidade de discutir medidas, não só deixar para falar dessas medidas lá no final, na hora de fazer a intervenção, mas sim construir medidas ao longo de sua própria argumentação. Então, ao separar os argumentos, o candidato ele já deve ter em mente que ele vai precisar discutir maneiras de fazer com que o problema ou a problemática em questão ela seja solucionada, amenizada, controlada, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui a gente tem como análise do tema caminhos para promover a integração de refugiados no Brasil. A discussão temática gira em torno dos refugiados, né? Pessoas que saem de suas regiões e buscam refúgio em outros lugares. Inclusive, muito importante desse tema, a diferença que o primeiro texto de apoio traz em relação ao conceito de refugiado e o conceito de migrante, inclusive um termo reconhecido pela ONU. No tema ainda a gente pode analisar que o que se busca não é falar sobre o refugiado em si, a situação de refúgio, o que leva o indivíduo a se refugiar, quais situações estão associadas a esse processo, mas principalmente discutir como essa condição de refugiado, ela exige uma integração, né? Uma integração na sociedade. O que é o indivíduo estar integrado socialmente? Ele se sentir parte de uma comunidade. Então, quando o indivíduo ele vai a outro país, ele passa de refúgio, na maior parte das vezes ele chega a um determinado território sem que ele conheça, ou que ele tenha domínio linguístico, ou que ele conheça a cultura do lugar. Então, todos esses fatores demarcam uma série de dificuldades para estas pessoas em condição de... não vou fazer a leitura dos textos de apoio, mas eu vou sinalizar elementos que possam ser discutidos, tá? No primeiro texto de apoio, por exemplo, aí a gente tem um texto da agência da ONU, né? A ANSUR, que é a agência que cuida dessa questão dos refugiados aqui no mundo inteiro por meio da ONU e aqui no Brasil por meio dessa agência de controle, tá? Esse texto é um fragmento de dados sobre o refúgio aqui no Brasil e ele mostra aí a conceituação acerca do termo refugiado. Seria aí, né, uma maneira interessante de começar a sua apresentação temática conceituando ou diferenciando o processo de imigração do processo hoje em dia chamado de refúgio. O segundo texto de apoio é um texto também aí da ANSUR, ainda sobre dados a respeito dessa condição de refúgio, e aqui ele vai trazer em especial a atuação do CONARE, tá? Que é o órgão composto aí entre a sociedade, o governo e a ONU. Essa instituição, o CONARE, ela é responsável principalmente por receber e analisar as solicitações de refúgio aqui no Brasil. Além disso, é função do CONARE cumprir ou proporcionar uma rede de proteção a essas pessoas. Uma coisa interessante que esse primeiro texto mostra quais são aí os números, os dados específicos relacionados a pessoas que buscaram esse registro de refúgio. Aí eu já tenho um destaque para fazer, que é em relação às pessoas da Venezuela. Tá? A gente vivenciou um território muito grande de venezuelanos
E esses venezuelanos, eles estavam chegando ao Brasil, mas eles não estavam sendo incluídos na condição de refugiados, tá? Isso por quê? Porque o que faz com que haja essa construção de refugiado é justamente aqui, né? O teguição relacionado à questão da raça, da religião, da nacionalidade, das opiniões políticas, a violação dos direitos humanos. A maior parte dos venezuelanos que chegavam ao Brasil estavam em busca de melhores condições de vida, de ter uma condição, como pode falar sobre a questão da Venezuela nesse texto, mas ele não deve ser o foco, tá? Justamente por isso. A gente vai ter aqui um quadro que mostra o índice de nações, populações ao Brasil, e a gente tem um grande número de venezuelanos, mas eles não entraram com o pedido de refúgio aqui no país. Na sequência, o terceiro texto de apoio foi essa charge. É muito comum que o texto do Enem, né, o tema do Enem, ele traga um texto base que seja aí de cunho subjetivo. Uma música, uma charge, um poema, um infográfico. É comum se utilizar esse tipo de texto. Aí a gente tem uma menção, né, o ditador e a ideia de que Venezuela no sentido único, né? Aqui seria para mostrar o quantitativo muito grande de pessoas da Venezuela que acessam as fronteiras, se utilizando justamente da fragilidade que nós temos aqui no Brasil de cuidar das nossas fronteiras e conseguem acesso ao país, principalmente pela região de Roraima. O quarto texto de apoio é um texto que está voltado aí para oportunidades. É justamente nesse texto daqui que a gente consegue entender por que os venezuelanos eles não são vistos como refugiados, mas sim como migrantes, tá? Mas também é interessante porque a gente consegue observar argumentos que seriam legais de serem utilizados como a questão da adaptação ao idioma, ou seja, as dificuldades que se enfrentam em relação à língua. A gente também poderia falar a questão da xenofobia, o preconceito direcionado a pessoas de outras nacionalidades. A gente pode falar também da dificuldade de encontrar emprego, que leva muita gente a ocupar os chamados subempregos. Tá? E é interessante também falar que temas que foi vivenciado pela Venezuela, pelos venezuelanos aqui no Brasil, é a questão da distribuição dessas pessoas. Como eles vinham pelas fronteiras, é muito comum que eles se concentrem na região sul e sudeste e acabem gerando carga dos sistemas públicos nessas regiões. A interiorização de refugiados é uma política que foi dada como um meio de tentar fazer com que eles possam ter melhores oportunidades em outros estados, descentralizando essas pessoas de regiões já afetadas com o grande fluxo migratório, como São Paulo, Rio de Janeiro e o sul do país. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Lua, nesse texto eu não posso citar pessoas que migram ilegalmente, né? Por exemplo, mexicanos que vão para os Estados Unidos. Boa pergunta, Lua. Na verdade, você pode citar, mas aí você poderia contrastando o que leva essas pessoas muitas vezes a migrarem ilegalmente é a dificuldade ou a demora em relação ao visto migratório. Tá? Essas pessoas, elas têm grande dificuldade de acesso ao fluxo migratório. Na verdade, essas pessoas elas demoram muito tempo em busca de serem aceitos como refugiados, porque quando isso acontece, eles recebem documentação, recebem algumas assistências, auxílios governamentais, tá? E como essa demora é muito grande, isso faz com que pessoas migrem ilegalmente. Elas não são refugiadas, mas elas poderiam ser citadas nesse tema também, visto que elas trazem problema, né? Aqui eu só tenho uma ressalva por conta de ser um exemplo que não está relacionado ao Brasil, tá? O tema ele é muito direto. Caminhos para promover a integração de refugiados no Brasil. Então, é sempre mais pertinente trazer ações que se refiram
efetivamente ao país e não a outros locais, tá? É possível, é interessante trazer como estratégia essa relação de exemplificação do que ocorre em outros lugares, mas a gente deve sempre valorizar elementos que sejam nossos ou que tenham afetado diretamente o Brasil. Tá? Beleza, na sequência a gente tem aí então, vou apresentar agora alguns dados relacionados, tá? A essa questão da migração e depois a gente fala um pouco dos repertórios. O primeiro dado aí que vai ser apresentado é a questão das diferenças entre refugiados e imigrantes, que é um tópico importante ser discutido, tá? Você precisa marcar bem essa diferença, inclusive ter cuidado ao usar sinônimos dentro do texto, tá? Se o tema traz, não é legal você substituir esse termo e usar como sinônimo a palavra migrante, justamente porque eles já possuem essa diferença entre eles. Já que, Duda, dá para enaltecer as medidas protetivas avançadas aos imigrantes e refugiados que o Brasil tem, incluindo até mesmo o continente europeu. Com certeza, nossa política assistencialista ao imigrante é vista como isso é muito, muito legal, né? Aquela ideia, né? A gente tem ótimas teorias, ótimos projetos legais, ótimas coisas que são feitas na legislação, mas às vezes a aplicabilidade dessas coisas não é tão efetiva, né? Mas ainda assim a gente tem políticas muito voltadas a essa questão do migrante. Daniel, posso dizer que a falta de integração dos refugiados pode gerar uma queda do IDH brasileiro e o aumento da pobreza? Com certeza, tá? Inclusive, essa ideia de integrar os refugiados pode acontecer por meio de uma coisa que é vista como algo contraditório, né? Eu gosto muito de falar do tema dos refugiados porque as pessoas, elas tendem a ver o refugiado como um inimigo, alguém que vem roubar o trabalho, alguém que vem ofertar uma mão de obra mais barata, alguém que está apto a trabalhar muitas vezes com um maior técnico ou um maior nível de graduação, e por isso mesmo são mal recebidos. Só que a gente não pensa na contramão desse processo, né? Uma vez que eu não valorizo esse migrante, eu estou deixando de receber contribuições que ele poderia dar. E principalmente, eu estou gerando essa queda no desenvolvimento humano. Além disso, o não reconhecimento dessas pessoas como capacitadas, né? A questão, por exemplo, da revalidação dos diplomas de pessoas que vêm de outras regiões, mas não conseguem a profissão aqui, porque não conseguiram revalidar os seus diplomas, aumenta a pobreza. A gente pensar lá, um cara que era médico na Síria e que hoje é um vendedor ambulante. Ele está deixando de gerar lucro ao país, porque ele está trabalhando informalmente, e ele está deixando de contribuir com a sua profissão. Né? Então, a gente tem que pensar nesses processos de inclusão para além da oferta de políticas assistencialistas. É o que geralmente é feito. Ok? Muito bom. Surgindo dúvidas aí, continuem complementando. Processo de migração, vejamos, né? Ele diz aí que a migração, ela é alguém que cruza uma fronteira em busca de trabalho e estuda melhores oportunidades. Então, o migrante, ele tem como prerrogativa principal em seu conceito a querer fazer o processo, tá? Então, a migração, ela parte de uma definição que é própria do sujeito. Já o refugiado, por outro lado, ele recebe esse nome justamente porque ele deixa o país em condições e não tinha a perspectiva de deixar. Então, eu posso ser um migrante aqui no Brasil quando eu decido que eu quero ir trabalhar em um outro país. Então, eu migro de minha região para outro lugar. Agora, para ser um refugiado, nós brasileiros, para sermos, a gente teria aí que vivenciar situações como a ditadura, que fez com que alguns artistas tivessem que se afastar do país, das regiões. Naquele período, esse processo foi chamado de migração, porque o conceito de refugiado, ele ainda não era visto, não tinha sido evidenciado. Hoje, essas pessoas seriam refugiadas, porque elas temem
a perseguição devido aí às questões de raça ou nacionalidade. Deixa eu ver aqui. Tem uma série muito boa, Vini, tudo bom? Transplante, não conheço, mas beleza, vou incluir então nossa listinha aqui de repertórios. Um imigrante que vai para o Canadá e tenta conseguir um emprego como médico. Ótimo, bem interessante aí, né? Mostra como essa ideia de reconhecimento das atividades que o indivíduo já fazia antes são importantes, não só para o país, como para a pessoa que está chegando. Dan, a iniciar o texto, poder do muro nos Estados Unidos. Isso, ótimos, todos os dois exemplos, tá, Dan? Muito bons. Eu coloquei, inclusive, como repertório, tá? A questão do muro nos Estados Unidos e também a questão, né, dos refugiados aí no período de Hitler, são também repertórios interessantes. Vejamos. Na sequência, temos um elemento para contextualizar o tema. Na sequência, a gente tem aí um gráfico relacionado à quantidade, o quantitativo de pessoas que têm buscado apoio, refúgio aqui no Brasil. Esse gráfico ele foi feito aí pela Polícia Federal das Nações Unidas e esse gráfico ele é bem atual, ele é de janeiro de 2019, tá? Nas questões que envolvem o refúgio, a gente não tem dados que são muito atuais, né? No Brasil, por exemplo, os dados de pedidos de refugiado estão lá ambientados em 2017. Foi a última estimativa relacionada a esses dados. A gente tem aí a diferença em relação aos pedidos de novos migrantes e novos refugiados. E o que é que chama bastante atenção? Chama bastante atenção que em 2000 a gente teve muitos novos migrantes e poucos refugiados. Já em 2018, o número quantitativo de refugiados é muito grande. Tá? Houve aí, né, um aumento que é significativo de pedidos de refúgio aqui no Brasil. Por que isso acontece? Porque a gente tem aí uma série de situações no mundo que estimulam esse fluxo migratório. Na sequência, a gente vai observar como o Brasil ele tem lidado com essa questão dos refúgios, né? Então, como tem aparecido a questão dos refugiados a partir das legislações que a gente tem aqui no país. Desde lá, 1951, que foi quando houve a reunião da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, para criar uma entidade que cuidasse, que resguardasse as questões do refugiado, e aí é quando, pela primeira vez, aparece efetivamente o termo refugiado, tá? Nesse contexto de uma pessoa que está aqui. Esse Estatuto do Refugiado, ele, embora já tenha sido um avanço, ele é desatualizado para a nossa contemporaneidade. No Brasil, em 97, a gente criou a Lei Brasileira do Refúgio, e aí ele vai fazer o Estatuto do Refugiado, só que agora mais especificado ao contexto brasileiro, tá? Porque o Estatuto do Refugiado ele é mundial. Aí o Brasil vai, em 97, muito tempo depois, né, fazer uma lei específica relacionada aos refugiados. Em 1980, 3 anos depois, cerca de 3 anos depois, a gente cria o Estatuto do Estrangeiro e vai criar uma cartilha para o estrangeiro. Nesse período daí, de 1980, a gente estava recebendo estrangeiros, principalmente da Europa, e não eram pessoas em situação de refugiados, tá? Eram pessoas que vinham ao Brasil e que vinham em busca de melhores condições. O Brasil como uma oportunidade de país em desenvolvimento, tá? Muitos de nossos avós, tios, que
hoje tem dupla nacionalidade justamente por isso, né? Esse período lá de 1980, em que seus pais vieram para cá e que juntaram-se, casaram-se com pessoas brasileiras, dando origem a famílias e pessoas que adquiriram, assim, dupla nacionalidade. E a gente tem o documento legal mais novo, mais atual, é a chamada Lei da Migração, que foi de 2017. Essa, inclusive, é uma lei interessante da gente pensar do ponto de vista do Enem, porque o atual presidente, Bolsonaro, ele não quis fazer a implementação efetiva dessa lei. E essa lei, ela vai discutir, entre outras coisas, uma maior abertura do país ao recebimento de pessoas estrangeiras, tá? Então, essa lei da migração, ela vai mostrar a necessidade da gente não só receber essas pessoas, mas principalmente de criar políticas para que essas pessoas possam ser integradas a nós, como oportunização de trabalho, oportunização de programas sociais, inclusão em programas de moradia como Minha Casa Minha Vida, oferecimento da criação de documentos como o CPF, a carteira de aberturas para o empreendedor, para a pessoa que é migrante e que quer abrir empresas aqui no Brasil. Então, essa lei de imigração, ela é interessante para ser pensada em temas de Enem, justamente pela flexibilização e pela amplitude da discussão relacionada à migração. Na sequência, a gente tem aqui o quantitativo, também é um dado bastante atual, em relação ao quantitativo de refugiados que já foram reconhecidos. E aí, gente, tem que lembrar que para cada reconhecido, para cada migrante que já foi reconhecido, há uma média hoje, atual, de pelo menos 25 foram reconhecidos. Tá? Então, observe que a gente tem aí teria uma proporção 25 vezes maior do que a que a gente está vendo aqui no gráfico, né? O maior quantitativo de refugiados reconhecidos aqui no Brasil são sírios, e aí é interessante também falar dos sírios. Eles enfrentam problemas a mais do que outras categorias de imigrantes, como, por exemplo, os haitianos, que é a questão da religião. Muitas pessoas atribuem a esses indivíduos aspectos relacionados aí à ideia de ser um homem, de estar provocando ou promovendo terrorismo, e torna a vida desse refugiado algo bastante complexo, né? Porque além de enfrentar todos os dilemas do próprio processo de imigração, ele ainda precisa enfrentar as situações de preconceito ou de xenofobia. Exemplo legal de lembrar foi a do Rio de Janeiro, em Copacabana, que era sírio e vendia esfirras para sobreviver na frente de um e ele foi alvo de violência por um morador do Brasil, que chamou ele de terrorista, chamou ele de sem religião, mandou ele voltar para o país de origem dele, disse que ele era uma praga aqui no Brasil, e isso repercutiu muito nas redes sociais, nas mídias televisivas também. Mohamed era o nome do cara, né, para variar. É que nem João aqui no Brasil e José, todo mundo tem. A situação dele teve grande notoriedade e levantou essa discussão, né, de como a gente faz essa recepção em relação aos migrantes. E depois, claro, né, como a gente é brasileiro e não desiste nunca, a gente recolheu, atendeu o Mohamed, ele ganhou uma série de coisas, aquela mídia sensacionalista foi na casa dele, viu a situação da filha, da mulher, ou mecanismos como fogões industriais, e aí depois melhorou um pouquinho a vida dele pelo reconhecimento midiático, mas para isso ele sofreu uma ação violenta pública. Na sequência, tem um quadro aqui, um infográfico, que é interessante a gente ver a questão de que políticas são necessárias para que esse migrante ele possa ser melhor recebido aqui no país, tá? Seria aí políticas de integração local.
Essa integração do migrante perpassa pelo quê? Pela questão da documentação, ou seja, fazer com que um documento, né, na chegada, e que isso resguarde ele de situações como o tráfico de pessoas, como o trabalho escravo. A questão da saúde, independente de ser brasileiro ou não, as pessoas no Brasil elas são atendidas pela rede pública de saúde, então garantir a esses indivíduos atendimento à saúde, e aí um destaque deve ser feito na questão da vacinação. Muitos países têm uma tabela de vacinação como a nossa, e alguns desses migrantes, né, desses refugiados, eles podem trazer durante o processo de fluxo para o Brasil doenças. Então é interessante que ao chegar aqui no Brasil eles recebam essa assistência de saúde que vai buscar justamente colocar em vacinação. A questão da educação, a validação dos diplomas, a gente já falou, a inclusão em instituições de ensino públicas, tanto nos níveis básicos para as crianças, quanto no nível superior para aquelas pessoas que já possuem um outro nível de ensino. Também uma política de integração, a questão da moradia, por meio da acolhida e também da locação de imóveis, tá? Uma política que, inclusive, tem sido a locação de imóveis que ficam muito tempo fechados, tá? Embora tenham donos, eles não estão sendo utilizados. E aí a prefeitura, ela faz acordos financeiros para que aquele local possa ser usado como moradia. E também auxílios a financiamentos para a moradia, como o programa, né, Minha Casa Minha Vida. Outra integração que pode ser feita é a partir da empregabilidade, né, que vai dar aí a autonomia para o indivíduo. Essa autonomia, essa independência financeira, ela é muito importante porque, ao garantir isso, a gente deixa de sofrer consequências enquanto nação. Se a gente não garante uma independência financeira do migrante, isso vai vir para nós, brasileiros, em forma de consequências, de problemas. O principal desses problemas é aí a questão da moradia indevida, gerações como a de rua, a de pedintes, além da criminalização. Tá? Essas pessoas podem ser alvos de processos de criminalização, principalmente a partir do tráfico de drogas. E a falta de oportunização. Só cuidado, pelo amor de Deus, a gente já falou várias vezes, não use a ideia de que o crime é uma alternativa ou que é o único caminho, né? Crime é errado e a gente não pode colocar a criminalidade num texto. Outra coisa é a questão cultural, né? É preciso que a gente também valorize a diversidade. Né? Isso está bastante relacionado com o preconceito. Muitas pessoas não são integradas na sociedade brasileira devido a preconceito com a cultura, preconceito com a religião, com o modo de se comportar, com os alimentos que consomem. Essa diversidade cultural também deve ser vista de integração. Tranquilo, gente? Vamos falar um pouquinho dos repertórios agora. Tá? Possíveis repertórios. Para variar, né? Nosso horário vai atrás. A gente termina aqui essa análise que é legal de ser feita, tá bom? Vou deixar a aula salva também depois, para quem quiser. Os repertórios. Eu separei, como eu disse no comecinho da aula, de maneira mais aleatória do que a maneira que eu fiz lá na aula sobre o meio ambiente, tá? Para que tivesse maior diversidade. A gente tem aí o primeiro repertório, que seria falar sobre a Grécia Antiga. É um ótimo repertório para temas sobre imigrantes, porque lá na Grécia Antiga, os imigrantes eles não eram considerados cidadãos. Então, eles não possuíam direitos e deveres como as demais pessoas. Né? Eles eram considerados de uma categoria menor. E por isso mesmo não eram assegurados a eles direitos. A gente pode fazer um paralelo com como isso continua na nossa atualidade. Outro repertório legal é a frase e a citação do Sócrates. Né? Como ele mostra a migração de refúgio como algo próprio da nossa essência, como ser humano. Ele diz, não sou ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Seria muito bom usar essa ideia de ser um cidadão do mundo para a abordagem, a recepção dessas pessoas. O Habermas, né, que é lá da escola super contemporânea, da escola de Frankfurt também, ele vai falar do agir como, que é um conceito muito legal de ser usado nesse texto especificamente.
eu inclusive coloquei ele aí no nosso plano de texto, mostra que o agir comunicativo ele deve estar fundamentado na força, sem violência do discurso argumentativo, sem querer impor. Essa ideia do Habermas é legal para discutir a integração do migrante, porque a gente, enquanto sociedade consolidada, muitas vezes quer impor o discurso ou impor o nosso comportamento, a nossa língua, como a única correta, sem considerar os valores que são também trazidos por parte dessas populações, tá? Ele vai chamar aí de ética argumentativa, o Habermas. Outro repertório de alusões históricas relacionadas aí, por exemplo, ao período das grandes navegações, em que houve um fluxo migratório muito grande, a Primavera Árabe, que fez com que houvesse a perseguição de diversos indivíduos, gerando um fluxo migratório, o terremoto do Haiti, que esse ano está completando 10 anos, com que houvesse no Brasil a chegada de muitos migrantes, né? E o terremoto do Haiti, ele tem um outro fator que é interessante ser citado, que é o quantitativo muito grande de mortos, né? Estima-se que 300 mil pessoas tenham morrido no terremoto do Haiti. Além disso, a gente pode também falar da guerra na Síria, e é um outro repertório de alusão histórica também, a questão da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2014, a BEC, de inclusão de pessoas nessa condição de imigrantes ou refugiados. Inclusive, a gente teve na Copa agora de 2018, a inclusão de um time de futebol que era apátrida, sem pátria definida, né? Isso foi pode ser também usado como repertório. Temos aí um repertório de cunho midiático, que é esse do menino sírio de 3 anos, que foi encontrado numa praia da Turquia. Esse menino, ele chamou a atenção do mundo inteiro, tá? O mundo inteiro fez manchetes falando sobre isso, sobre como esse indivíduo, indivíduo mostrava como a gente está vulnerável, ou como a gente tem poucas políticas de apropriação desses sujeitos que fazem ou que passam pelo processo de migração. Tá? Além disso, tem aí também um repertório Trump, né? Ele quis construir uma muralha entre os Estados Unidos e o México, e o mais bizarro de tudo, ele queria que o México pagasse essa conta, né, da construção, devido ao grande fluxo de pessoas que fazem esse processo migratório entre os Estados Unidos e o México. Outra legal aí para quem gosta de filmes, séries, é aí o filme Jogos Vorazes, né? A personagem, a protagonista, Katniss, ela chega em um determinado distrito e ela é expulsa desse distrito porque as pessoas consideram que ela vai levar para o distrito problemas. Tá? Ter uma rebelde vai gerar nesse distrito problemas. Muitos imigrantes são mal acolhidos porque existe esse estereótipo relacionado a eles. A gente pode falar do 11 de setembro também, né? Ficou muito difícil para pessoas que eram aí do continente europeu, do Oriente, viajar, né? Essas pessoas que tinham barba ou que tinham feições parecidas com a Síria, do Afeganistão, elas eram vistas como terroristas já de maneira imediata. Outro repertório, o Dia Mundial do Refugiado, que é o dia 20 de junho, é um dia... A Igreja Católica, ela faz uma alusão bem forte, uma campanha bem forte a esse dia, inclusive já foi alvo da campanha da fraternidade, tá? Quem conhece bem esse contexto religioso, fica muito legal de ser citado, a fraternidade, porque ela é mundial, tá? Então ela tem uma relevância muito grande. E também esse documentário... Não existe lá se não há para onde ir, né? O Monkflau. Esse documentário ele vai tratar da questão de pessoas. Então, o diretor ele entrevista uma série de pessoas que estão participando de fluxos migratórios. E o interessante é que muitas vezes essas pessoas elas são refugiadas dentro de seu próprio país de origem.
elas migram apenas de região, tá? Devido à perseguição. Outros repertórios tem a ver aí com o Durkheim, né? Ele vai falar sobre a questão de uma citação dele, né? O nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. É real a esse tema especificamente, né? Por que a gente muitas vezes não promove a integração dos refugiados? Porque a gente age em vista desse nosso egoísmo, mas não é porque nós somos egoístas propriamente, é porque é fruto da nossa própria sociedade capitalista, globalizada, ser egoísta, pensar de maneira etnocêntrica, pensar em nós primeiro. Outro repertório, a novela aí da Globo, Órfãos da Terra, que retratou a situação de pessoas, né, principalmente de sírios, e como se dava o comportamento cultural e como esse comportamento cultural deles não era bem visto na integração social. Desse ponto de vista, a novela foi bem interessante. Ela conseguiu mostrar como esse choque e a ausência de diálogo, de compreensão em relação a essas diferenças culturais gera uma situação de preconceito, de discriminação a esses sujeitos. Podemos também utilizar aí o conceito de cordialidade brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele diz que o brasileiro, ele é, por natureza, um ser cordial, e a gente pode mostrar que preconceito, xenofobia, intolerância, todos esses elementos, eles vão de encontro a essa cordialidade que era apontada aí pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai falar desse conceito numa obra que é super famosa, que é Raízes do Brasil. Outro repertório, Convenção da ONU, que a gente já falou lá no histórico de guerras, desde de 1951, e também pode fazer uma analogia com a abolição da escravatura, né? A gente pode dizer que, após a abolição da escravatura, eles ficaram livres para transitar, mas isso não garantiu a ele integração, fazendo com que muitos trabalhassem ou continuassem trabalhando numa condição análoga à escravidão. Bom, aí temos então todos os nossos repertórios. O que eu vou mostrar agora, gente, é um processo de criação de um texto baseando-se nesse tema que foi disponibilizado, tá? Não é o único caminho, é uma análise minha, pessoal, de como faria um texto escrevendo o tema horadado, tá bom? Lula complementou aí Gilberto Freire, o mito da democracia racial. Também é interessante de ser citado, né? Como essa supervalorização de uma raça acaba fazendo com que outras pessoas sejam exploradas ou marginalizadas. Legal? Como eu disse, aqui é um projeto de texto, tá? Então, o que foi que eu tentei fazer? Eu dividi todas as partes do texto, e aí eu já coloquei ali, junto com o elemento, o que eu iria trabalhar. Como a gente está fazendo aqui de maneira mais organizada, geralmente a gente faz só um elemento, geralmente de cada parte, né? Na introdução, qual é o posicionamento, no desenvolvimento, que argumento vai tratar, na conclusão, que proposta vai fazer. Aqui eu explorei um pouquinho mais para que vocês tivessem um olhar mais rico sobre como eu faria a produção textual, tá? Quem quiser depois, com base nesse projeto de texto, transformar em um texto e mandar para correção, tá? Beleza, vou fazer a correção aí de bom grado. Na introdução, eu puxaria o tema falando sobre a questão do terremoto no Haiti e faria isso de uma maneira de alusão histórica, mostrando aí como 10 anos já se passaram do Haiti e como a gente tem um grande quantitativo de pessoas haitianas aqui no Brasil, ainda vivendo nessa condição e sem serem reconhecidas, tá? Inclusive, um dado atual mostra que a gente tem no Brasil 107 mil haitianos. Em relação à tese, como o tema ele é intervencionista, ele pede caminhos para promover a integração, eu mostraria na tese que a integração ela tem que ser vista como um compromisso humanitário. A gente precisa fazer essa integração, a gente não pode deixar invisibilizar essas pessoas. É invisível a situação dessas pessoas. A gente precisa assumir esse compromisso no tratamento da questão dos refugiados. E eu
mostraria que esse caminho ele poderia ser feito a partir da adaptação em relação à língua e do reconhecimento legislativo, do reconhecimento legal dessa pessoa como sendo um migrante ou como sendo um refugiado. Desculpa. E também faria ali, né, uma frasezinha final, caminharia a minha proposta ainda na introdução, mostrando que para promover essa integração, eu preciso de políticas inclusivas e de políticas governamentais. Essa daí seria a minha introdução. A alusão histórica, os problemas que estão relacionados aos refugiados, mais diretamente, e como obter aí a integração deles, tá bom? No desenvolvimento 1, eu teria como tópico frasal para enunciar o argumento os entraves linguísticos, né, que dificultam ou que limitam a comunicação. Depois, para fundamentar a discussão, estaria aqui o Habermas, a partir do agir comunicativo, e mostraria que esse reconhecimento da adaptação, ela é necessária. Estaria de volta ao meu contexto lá de anos e serviria como exemplificação. Os haitianos, eles falam uma língua que é 5% não fala o francês, é considerada uma língua chique, mas 95% falam dialetos, né? O que torna mais difícil ainda a comunicação com essas pessoas. Na sequência do parágrafo, eu mostraria, né, por meio do aprofundamento argumentativo, as dificuldades que uma pessoa língua tem de se incluir no mercado de trabalho, como essa pessoa que tem dificuldade de comunicação linguística, ela acaba ficando segregada em um espaço de marginalização, e como situações como a xenofobia podem acontecer. E para fechar o parágrafo de desenvolvimento 1, mostraria aí necessário que a gente crie políticas de acolhida por meio de cursos de idiomas, para que essas pessoas elas possam vencer essa barreira linguística e assim conquistar espaço de atuação aqui no Brasil. No desenvolvimento 2. Gente, eu estou fazendo rapidinho, mas se tiver alguma dúvida, pode colocar aí por escrito, tá? E eu paro, volto e explico. No desenvolvimento 2, eu falaria sobre o fato de que muitas pessoas que são refugiadas, elas chegam ao Brasil e não têm uma documentação nacional, né, o CPF, a carteira de trabalho, e que isso gera situações como o subemprego, tá? Que é um problema sério. A ausência de direitos trabalhistas dessas pessoas fazem com que elas não recebam salários dignos. Como fundamentação, eu iria utilizar aí o alto número de pessoas que ainda fazem parte do cadastro de refugiados e como a atuação do CONARE, que é aquele órgão que eu falei mais cedo, ela é importante fazer com que esse índice de pessoas que estão pedindo documentos possam ser alcançados, atingidos de maneira mais rápida. Em média, no Brasil, se leva 2 anos para obter aí o registro de refugiado, tá? É um período muito longo. E também iria tratar sobre a nova lei de migração, seria aí a flexibilização dessa lei de migração e como a atualização da lei é um recurso importante para as pessoas que estão nessa condição de refúgio. Como aprofundamento argumentativo, falaria um pouquinho sobre a necessidade de redes de proteção ao refugiado por meio de apoio logístico em uma só cidade, gerando acúmulo de problemas naquela região, que é o que a gente vivenciou lá em Roraima, agora com cidades lá que estavam ocupadas por venezuelanos. E para fechar o parágrafo, né, por meio da reflexão, eu falaria sobre a necessidade de ampliar os treinamentos de agentes públicos que pudessem lidar com essa categoria de refugiados. A gente tem pessoas que trabalham em órgãos governamentais que, por exemplo, no linguístico, né, em relação à língua do migrante, da pessoa que está vindo em condição de refúgio. E que, claro, isso dificulta a inclusão dessa pessoa. A pessoa não vai ser bem recebida, se ela não vai receber as orientações devidas, isso pode gerar nela situações de marginalização. E falaria aí na conclusão, né, começaria fazendo uma retomada com a necessidade que a gente tem de incluir, de reconhecer essas pessoas, já que fazendo esse processo por opção. Começaria com uma primeira proposta
que falaria sobre a parceria entre as universidades de idioma, porque ele já tem uma infraestrutura para que possam oferecer vagas gratuitas a essas pessoas e materiais didáticos voltadas aí à língua portuguesa, para que elas possam melhorar o conhecimento em língua portuguesa, ampliar o conhecimento da língua e assim se tornarem falantes da nossa língua, possam se comunicar em nossa língua. Como segunda proposta, caso haja espaço, eu falaria sobre a criação de entidades, né, como ONGs, que atendam a demanda, né, de pedidos de refúgio com agilidade, ou de órgãos governamentais que possam ser reestruturados, disponibilizando, capacitando servidores para dar mais agilidade aos processos de pedido de refúgio, né? Por meio aí da oferta de documentação, a gente poderia usar como detalhamento o SAC, por exemplo, né? O Serviço Móvel de Atendimento, como sendo uma maneira de encontrar essas pessoas e de regularizar a situação delas. E mostraria também como, falaria também da necessidade de efetivar políticas públicas que já existem, voltadas aí aos migrantes refugiados. Existem já algumas políticas, né? Oferta aí de espaço, a separação por meio de países, oferta de vagas em abrigos. E como fechamento do texto, voltaria de novo lá com os haitianos, falando que o país, né, o Brasil, ele precisa ser visto novamente como um país acolhedor para todos os moradores, respaldando, né, aquele conceito lá do fugiu o nome? O conceito lá do Sérgio Buarque de Holanda. Estava lendo aqui o comentário de Lua e só pensando em Gilberto Freire. Para encerrar nossa aulinha, eu vou deixar aqui a mensagem, que foi uma mensagem do Papa, né? São João Paulo II, ou Papa Francisco. Ele fez essa mensagem em homenagem à questão do Dia do Migrante, do Dia do Refugiado, em homenagem a esse dia, e ao Dia da Paz, ao Dia Mundial da Paz. Essa é uma, inclusive, quem é desse ramo aí, os católicos, podem usar como repertório tranquilamente, tá? Não tem subjetividade nesse repertório, não. Pode argumentar também nesse sentido, usando falas ou mensagens que forem desenvolvidas por papas ou por entidades religiosas. Que não pode dar subjetividade a esse elemento. Então, o Papa ele vai falar que se o sonho do mundo em paz é partilhado